As mãos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus amados irmãos. Pode se sentar um minuto. Graça e paz, igreja. Louvado seja Deus que eu e você conseguimos chegar até esse momento na presença do Senhor como irmãos em Cristo Jesus. Ontem nós tivemos ali um evento maravilhoso, né? Onde Deus agiu, onde Deus trabalhou. Mas eu quero começar nesta noite dizendo para os irmãos que eu tive o privilégio de conhecer uma pessoa ontem naquele lugar. E ela começou a testemunhar algo para mim. Eu quero compartilhar para você. Essa pessoa, ela tinha no Brasil um serviço estável, uma vida estável, uma profissão estável, e de repente ela escuta alguém dizer para ela bem assim: Deus tem um plano na tua vida diferente do que você tem imaginado. E aí, o que acontece? Alguém chega para ela e fala assim: você vai voltar para aquela nação. Só que essa pessoa, ela diz assim: eu voltar para aquela nação, voltar para o Japão, eu não quero ir para o Japão. Eu não quero voltar para o Japão, porque eu já estive lá, eu sei como é que é. E ela falou assim: eu não vou voltar para o Japão. E o tempo foi passando, e algumas situações acontecendo na vida dela, aonde alguém novamente é ousado e diz assim: você vai voltar. E ao qual ela começou a orar a Deus, e Deus, eu não quero voltar, eu tenho outros planos, eu não vou voltar. E Deus falou para ela: tu vai voltar. E o que aconteceu? De repente, um reboliço na vida daquela pessoa, até uma doença lhe foi acometida, e de repente, ela larga tudo no Brasil, sua profissão, sua vida estável, e vem parar no Japão, não querendo estar aqui. Preste bem atenção, não querendo estar aqui. E aí, o que acontece? Ela chega, bota os pés aqui e fala: Deus, o que o Senhor quer? Qual é a finalidade de eu voltar para essa nação? O que o Senhor me quer aqui nessa nação? Eu não quero estar aqui. E aquela senhora, pela profissão que ela exercia, pela vida estável que ela tinha, imagine ter que voltar para o Japão e entrar numa fábrica, trabalhar 10, 12 horas. Ela continuou na sua profissão, não vou falar, mas ela continuou na sua profissão aqui, e Deus falando com ela: eu quero você aqui. E ela: mas para que o Senhor me quer aqui? Aí, irmãos, entenda aqui o mistério de Deus para a sua vida. Deus usa situações para cumprir os planos dele. Essa senhora, ela tem 2 filhos gêmeos, e Deus chegou para ela e disse assim: eu não trouxe você de volta aqui por causa de você, eu trouxe você de volta por causa dos teus filhos, que eu usarei nesta nação. Obrigado, irmão, porque os irmãos poderiam ter dado glória. Talvez você não está entendendo os projetos de Deus na tua família. E o diabo, Satanás, irmãos, ele tem uma gana, ele tem uma sede pelas crianças. Entenda isso. Ele tem uma sede tão grande pelas crianças, que ele tem um projeto de destruir todas as crianças. Ele tem um projeto de aniquilar aquilo que Deus preparou para as crianças crescer e viver os projetos de Deus. Você bem sabe que a história da Páscoa começa em Moisés.
Mas você bem sabe que a história da Páscoa, começando em Moisés, ela vai retratar o quê? Retratar um povo que estava preso, um povo que estava cativo, e que nasce uma criança no meio da adversidade. Quem era essa criança? Chamada Moisés, aquele que foi tirado das águas. Isso é o nome de Moisés. E aquele momento, irmãos, houve um decreto. Qual era o decreto? Vamos matar todas as crianças do povo de Deus. Vamos aniquilar todas as crianças do povo israelita, do povo exclusivo de Deus, do povo chamado para adorar a Deus. E aí eu quero dizer uma coisa para você que está na fase adulta. Se você está na fase adulta é porque Deus ainda tem um plano na tua vida, irmão. Se você se converteu, porque Deus ainda tem um plano na tua vida. E nessa sua conversão, você ainda não está entendendo os planos que Deus tem por você, para você. E se você agora tem filhos, você tem que entender que o diabo tem uma gana assim pelos teus filhos. E você tem que entender que você é o guardador dos seus filhos. E é isso que você precisa entender, os planos de Deus. Porque naquele exato momento, irmãos, o decreto era matar todas as crianças, aniquilar todas as crianças. Mas os planos de Deus nunca se frustram. Vou repetir: os planos de Deus nunca serão frustrados. E aí eu vou abrir um parênteses para você entender melhor do que eu estou falando como prova viva. Eu ainda pequeno, a minha mãe, ao invés de me levar para a igreja, em vez de me levar a conhecer a Cristo, porque ela também não conhecia, então ela vai para aquilo que é mais prático. Ela me levou para o centro de macumba. Minha mãe nem lembra disso. Ela quer, porque eu não posso falar certas coisas, irmãos, quando minha mãe está perto, mas aí ela está aí agora, vai ter que ouvir, não tem jeito. Eu já arrumei problema com isso. Não fala nada de mim, mas não tem jeito. Ela faz parte da história. E eu tenho aqui, na minha memória, quando era São Corme e Damião, quem lembra dessa? São Corme e Damião, quem lembra disso aqui? Lembra? Aqueles docinhos, aquele saquinho de docinho? Já viu um demônio incorporado nesse espírito, no Cosme e no Damião? Já viu? Então, eu lembro que a gente era fissurado nisso. Irmãos, e eu vi várias vezes incorporação de demônios, e dizia: eu sou o Cosme, eu sou o Damião, e pegava aqueles doces e comia. E eu, criança, eu falava assim: me dá um doce desse também, eu quero. Irmãos, eu comia, porque seus filhos, suas crianças, talvez você comeu um doce oferecido a Cosme e Damião e você nem sabe. Um doce oferecido a demônios que alguém te deu. Irmãos, entenda uma coisa: as oferendas que os demônios recebem é objeto. Entenda isso. E alguém pega, oferece um docinho para você e você nem sabe, mas aquilo já foi oferecido antes a demônio. Por isso que o crente esperto, o crente que entende que tudo que ele vai comer, antes ele faz o quê? Consagra ao Senhor. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus quebra toda a maldição do Senhor. Meu Deus, abençoe esse alimento e come. Meu irmão, pode ter até arsênio, que você come e não morre. E aí, irmãos, eu aprendi com isso. Qual era o intuito de Satanás? Ele conseguiu até um certo tempo. Começou me introduzindo no centro espírita, vendo as coisas de demônio. Só que, com o passar do tempo, eu saí, fui ver minha vida. Mas, aos 27 anos de idade, eu voltei. Eu saí com uns 8, 9, 10 anos, mais ou menos, eu não me lembro. Mas aos 27 anos de idade eu voltei. Porque aquilo que começou, o diabo vai tentar terminar.
Por isso que aquilo que Deus começou na tua vida, Ele é fiel e justo para terminar. Da mesma forma que o diabo tenta terminar o projeto que ele começa na tua vida, Deus, Ele tem um projeto que Ele te chamou. Irmãos, você não está aqui por acaso, você não está aqui à toa. Essa reunião não é uma reunião apenas de um ajuntamento de pessoas. É uma reunião aonde Deus tem que ser lembrado, memorizado e cultuado. Cristo é aquele que deve ser cultuado nesta manhã, nessa noite. E aí o que aconteceu? Eu aos 27 anos de idade voltei. Comecei nas práticas espirituais. E agora já adulto, com mais inteligência, mais sabedoria, mais dicção, mais capacidade. E eu vi o demônio fazer tantas coisas, irmãos. Eu vivenciei tantas experiências. Mas Deus tinha um projeto na minha vida, porque para Deus eu ainda sou um garoto, eu sou um bebê. Para Deus você ainda é um garoto, você ainda é uma menina, você é um menino. Para Deus a gente não cresce, a gente continua sendo um bebê para Ele. E é por isso que Ele tem cuidado de você e cuidado de mim, por isso que o nosso Pai tem cuidado de nós. O seu Pai tem cuidado de você. Mas o que acontece? Eu comecei nessa caminhada, Deus falou assim, mas não é aí que eu te quero. Mas eu falava, é aqui que eu quero, tá bom, é aqui que eu quero. Eu estou vendo as coisas acontecer, as coisas, irmãos, era fluente, meu Deus. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque o tempo não dá, é porque eu preciso ministrar, essa é só uma introdução para você entender. E aí, irmãos, quando bate 30 anos de idade, Deus fala assim, não tem jeito, eu tenho que trazer ele aonde eu quero. Entenda uma coisa, você pode ir até o inferno, você pode ir até o inferno, se Deus ainda não cumpriu todos os planos da tua vida, Ele te tira de lá para cumprir. Você pode subir até o céu, se você não cumprir os planos de Deus, Deus te traz à terra para cumprir os planos dEle. Não tem como fugir dos planos e projetos que Deus tem a teu respeito nesta terra. Então é melhor que você entenda uma coisa, é melhor que você entenda os propósitos de Deus na tua vida, cumpra Ele, obedeça a Ele, e você vai receber o privilégio de ter uma vida mais tranquila, do que passar pelo vale da sombra e da morte. Mesmo que o Senhor te guarde, mesmo que 1000 caia à tua direita, 10.000 à tua direita, para você não ser totalmente aniquilado. Então entenda que Deus tem um projeto na tua vida neste lugar, irmãos. Pare, Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Pare de fugir dos projetos de Deus antes que você desça ao abismo. Porque Deus, irmãos, pode deixar você descer o abismo. Ele pode deixar você lá, ou Ele pode te tirar de lá. Jonas Deus tirou, mas Judas não. Judas Deus não tirou de lá. Então você tem que entender isso, meu amado e minha amada. Nós estamos num projeto que Deus estabeleceu para nós nesta terra, e principalmente aqui nesta nação. Nós não viemos aqui somente para ganhar o nosso pão de cada dia, enriquecer, ficar bem de vida. Deus te trouxe aqui com um projeto espiritual. Foi por isso que Deus te livrou você da morte, ainda quando pequeno, porque o Satanás tentou te aniquilar, porque Deus sabia que um dia você se tornaria um anunciador do evangelho da transformação. Então a Páscoa começa quando eu e você entendemos o que é liberdade. A Páscoa começa quando eu e você entendemos que fomos libertos para servir ao Senhor. A Páscoa começa quando você entende que Deus te guarda em vida, para você ter a liberdade da vida, mas para viver os propósitos que Deus tem para você, porque os projetos de Deus são maiores do que o meu e o seu junto. E se nós começarmos a viver os projetos de Deus, todos os seus projetos e sonhos serão estabelecidos. Quem tem sonho aqui, diga amém. Quem tem projeto aqui, diga amém. Porque irmãos, eu tenho sonho, eu tenho projetos.
mas eu estou tentando todas as vezes ajustar os meus sonhos, os meus projetos com os sonhos, os projetos de Deus. Muitas vezes é difícil para você alinhar os seus sonhos, os seus projetos, sua idealização, suas vontades com as vontades e os projetos de Deus, porque muitas vezes Deus fala para você, vai para o deserto, você fala, ir para o deserto não, ir para o deserto não dá não. Quem foi que levou Jesus para o deserto? Foi o próprio Espírito, irmão. Mas foi lá que Deus fez com que Cristo vencesse. Então você precisa entender que o deserto não é lugar de morte, é lugar de transformação. E a Páscoa começa aí, quando você começa a entender que o projeto de Satanás era aniquilar Moisés, e o projeto de Deus para Moisés era transformá-lo em libertador. E aí você vai entender uma coisa, como o projeto de Deus sempre é soberano sobre qualquer projeto sobre a face da terra, seja do homem ou até mesmo de Satanás, porque Deus é soberano, amém? Não, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Você acredita que Deus é soberano? Você acredita que Deus é absoluto? Amém? Então, irmãos, Deus não tem nenhum problema em fazer com que os seus projetos possam ser realizados, se você alinha os seus projetos com os projetos dele, os seus sonhos com os sonhos dele. Então o povo queria ser liberto, e o povo, o que aconteceu? Recebeu o libertador. Moisés falou, olha, vocês vão sair daqui da escravidão, vocês vão sair, só que teve que passar 9 pragas antes da Páscoa. 9 pragas antes da Páscoa. Só que a 10ª praga, que seria o quê? A morte. De quem? Dos filhos. Está entendendo isso aqui, irmãos? Deus é tão justo. Entenda uma coisa, Deus é tão justo que Ele jamais paga o mal com o mal. Deus sempre paga o mal com o bem, porque Ele teve que matar muitas crianças, muitos primogênitos que eram adultos. A Daniela é minha primogênita, foi a primeira. Muitos não conseguem entender isso. A Páscoa foi instituída quando Deus diz assim, eu vou fazer um decreto, o anjo da morte vai passar, e quem não tiver com o sangue nos umbrais da porta, ele vai entrar, ele vai tirar todos os primogênitos da casa. Eu sou o primogênito da minha casa, eu sou. Tem alguém aqui mais que é? Você não é noite? Primogênito, o primeiro, mais velho? Tem mais velho que você? Tem? Você também não é não, Alexandre? Eu pensei que era. A gente se engana, né? Pensei que era. Mas eu sou o primogênito. E Deus guardou a minha vida. Sabe por quê? Porque Deus ainda tinha um plano na minha vida. Satanás tentou várias vezes, mas os planos de Deus estabelecido foi realizado. Então o que acontece? À meia-noite, Deus então diz para Moisés, manda o povo matar o cordeiro. Matar o cordeiro. Então passarás o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. E aonde houver o sangue do cordeiro, guarde isso, irmão, no teu coração, guarde isso na tua vida. Aonde há o sangue do cordeiro, não há morte, pois a vida reina. Entenda isso, irmãos. Mas pastor, isso foi lá no Antigo Testamento? Não foi. Não foi lá, foi aqui. Porque o sangue do cordeiro está vivo. A ceia representa-se o sangue do cordeiro.
para a remissão de pecados, redimindo a mim e a você de uma condenação, aonde Deus nos trouxe de volta para os seus braços, e nos amou primeiro. Você está entendendo a profundidade disso, irmãos? Quando o cordeiro foi morto, então Moisés deixou o decreto, enquanto os israelitas estavam glorificando a Deus, os egípcios estavam lamentando e chorando, porque os seus primogênitos estavam morrendo. Entenda isso, irmãos. Às vezes a tua alegria é o choro de alguém. Você não sabe quantas vezes alguém chorou pela tua vida, pela tua alma, querendo que você seja livre de uma condenação eterna, livre de um destino preparado, irmãos, para aqueles que não entendem o projeto que Deus tem na sua vida. Então entenda uma coisa: à meia-noite o anjo da morte então entrou no Egito. Quando entrou no Egito, irmãos, foi insuportável. Imagina só, irmãos, aquele bebezinho que acabou de nascer, tua mãe e teu pai feliz, quando olha, aquela criança está morta. Imagine a família olhando aquele homem saudável, forte, bonito, mas era o primogênito da família, e de repente aquela família é destruída porque ele era o primogênito, então ele também morre. Então naquele dia morreu criança, morreu jovem, morreu adulto, porque foram todos os primogênitos de Israel. Entenda isso, irmãos. Você precisa entender que a Páscoa representa uma liberdade que Deus te deu, para você ter dessa liberdade, mas não usufruir dela segundo a tua vontade. Faz o que você quiser, faz, mas você quer ficar no deserto? Você quer ficar no meio do caminho? Não fique no meio do caminho, não fique no deserto da vida. Entenda que Deus tem mais coisas melhores para a tua vida. E é por isso que você tem que entender o que Cristo disse: o céu é tomado. Irmãos, presta bem atenção à palavra. O céu é tomado com muito, o quê? Moleza? Com muita fraqueza? Com muito jeitinho brasileiro? Porque brasileiro é especialista em jeitinho, né, irmão? Não, o céu é tomado com muito esforço. Então você precisa se esforçar, porque a liberdade já não foi dada. Se você não se esforça, você está atrapalhando os projetos de Deus na tua vida. Porque se você acha que é fraco, Deus te fortalece. Se você acha que não pode, Deus te capacita. Se você acha que não vai chegar, Deus te conduz. Mas você tem que acreditar que Deus te chamou pelo nome. Porque Moisés foi chamado pelo nome, e foi chamado o primeiro libertador. E se você entender essa mensagem de hoje, eu tenho certeza de uma coisa: Deus vai revelar-se coisas extraordinárias na tua vida. Tem pessoas, irmãos, que não estão vivendo o extraordinário de Deus ainda, porque elas não estão obedecendo o princípio das verdades que Cristo já liberou. Ser forte e corajoso. Ser forte e irmão, não confunda ser forte e ser corajoso. Você tem que ser forte e tem que ser corajoso, porque o Senhor está conosco. Coloca o tema para mim no telão, por favor.
Deus vai ministrar uma palavra no teu coração nesta noite. Hebreus capítulo 11, versículo 13. Entenda uma coisa. Falar de Páscoa. Daniel, o que você entende de Páscoa? Ovo, né? Aquele ovo bonito, né? Chocolate, né? Não é isso? Manu, o que você entende de Páscoa, Manu? O que é Páscoa para você? O que você vai ganhar na Páscoa, Manu? Lucas, o que você vai ganhar na Páscoa? Um ovo de chocolate. É isso, irmãos, que nós precisamos entender. Nós aprendemos assim, que na Páscoa, você pega um ovinho de chocolate, coloca alguns brinquedinhos, entrega para o teu filho e fala assim, ó, a Páscoa, o coelhinho. A Páscoa, irmãos, foi introduzida de uma forma errônea no meio social da vida. Você sabe quanto que a Cacau Show, é isso que fala? Cacau Show já vendeu de ovinho de Páscoa? Eu estava vendo o noticiário. Irmãos, eu acho que eu vou fazer ovo de Páscoa para o ano que vem. Irmãos, eu vou fazer ovo de Páscoa. Mais de 200 milhões, Eti. Não é 200, irmãos, olha o absurdo. No Brasil, existe 200 milhões de pessoas, se eu não me engano, a estatística. E quanto foi que a Cacau Show vendeu? 200 milhões. Quer dizer, em cada um brasileiro, um tem um ovo de Páscoa. Mas é lógico que alguns, né, receberam um ovo de Páscoa da mãe, do tio, da avó, do pai, do primo, do coisa. Então só uma pessoa só já ganhou uns 10. Mas está entendendo, irmãos? Como é que se mercalizou, industrializou a Páscoa? A Páscoa hoje não representa mais liberdade. A Páscoa hoje representa ovo de Páscoa, o ovinho de chocolate. E nós precisamos entender que a Páscoa representa da cruz a ressurreição, do invisível ou manifesto. Porque em Hebreus capítulo 11, versículo 3, você vai entender. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criadas de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então você precisa entender isso, que pela fé Moisés levou o povo, não, só o capítulo 3, só o versículo 3, tá? Deixa o título da mensagem no telão. Pela fé Moisés chamou o povo a adorar a Deus no deserto. Entenda isso. Ninguém tinha visto Deus, ninguém tinha falado com Deus, mas Moisés tinha falado com o Senhor. Sabe o que Deus está falando com você nessa noite? Talvez você precise que alguém te dê uma orientação para você entender os planos que Deus tem na tua vida. Porque Deus primeiro falou com Moisés e Moisés falou com o povo. Deus falou comigo e eu estou falando com você. A Páscoa representa a sua liberdade. A Páscoa representa para você uma novidade de vida. A Páscoa representa para você livramento de uma condenação eterna. A Páscoa representa para você o sangue do Cordeiro que nos purifica do pecado. O sangue do Cordeiro que nos faz entrar no lugar santíssimo, irmãos. Isso é a Páscoa. Eu me lembro que no ano passado eu estava lá no Brasil, justamente na Páscoa, e aí eu vi as encenações lá na igreja, aquelas encenações bonitas. Irmãos,
É muito bom nós vermos as encenações, mas a cena mais bonita nós vamos ver. A cena mais bonita, achou? A cena mais bonita que representa a Páscoa. Essa é a cena mais linda, mas que muitos não as compreendem. Tem som? Eis aí. Tua mãe. Essa é a cena mais linda da Páscoa. Essa é a cena que representa a tua liberdade. Ninguém! Jesus! Oh, Deus! Oh, Deus! Por que me abandonaste? Essa é a melhor cena da sua Páscoa, onde ele, o Cordeiro de Deus, Está consumado. consumou aquilo que eu e você recebemos, a liberdade para adorá-lo, para servi-lo, para honrá-lo, porque o Cordeiro foi morto. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Esta é a cena da Páscoa. Esta é a verdadeira cena da Páscoa, onde ele, Cristo, morreu no meu e no teu lugar. Esta é a cena que você precisa entender, que quando ele morreu na cruz, foi para te dar a liberdade, foi para mudar a tua história de vida. Por isso que quando nós, irmãos, olhamos que Deus trouxe o invisível, aquilo que era impossível se tornar visível, para que eu e você, porque antigamente não tinha essa cena, antigamente não tinha esse slide para você ver de como foi o sacrifício de Cristo, mas agora você teve uma noção mais ou menos daquela dor que ele sentiu por você. E o que você e eu temos feito com o sacrifício de Cristo? O que você e eu temos feito com o sangue do Cordeiro que foi morto, para que eu e você tivéssemos vida? O que nós estamos fazendo com esse sangue que está em nossas mãos? Entenda uma coisa: o sangue de Cristo está em nossas mãos, irmãos. E eu e você precisamos entender que a Páscoa representa a Páscoa. Me dá um cravo para mim, dá um cravo, dá um prego para mim. A Márcia, ela fez 3 pregos aqui, mas eu vou usar só um. A Páscoa representa, sabe o que? Eu não vou enfiar na minha mão não, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. A Páscoa representa as mãos furadas, mas a Páscoa representa para mim e para você a retirada do prego que entrou nas mãos de Jesus, onde o sangue correu, para que você não sofresse
a tortura, a dor, para que você encontrasse a liberdade, irmãos. Então você precisa sair daqui nessa noite, entendendo que a Páscoa foi constituída para que você começasse a ter uma definição clara daquilo que é visível e daquilo que é invisível se tornando real. Quantas promessas Deus liberou para você, ao qual você não deu mais credibilidade? Quantas promessas você não viu ser cumprida na sua vida, porque você deixou de acreditar nas promessas que Deus tem para você? Precisamos acreditar nas promessas, irmãos. E uma das melhores promessas que Deus nos fez, quando Ele, antes de ser crucificado, Ele saberia que eu não suportaria, irmãos, e nem você também, as dificuldades dessa vida, externa e interna. Ele sabia que haveria momentos na tua e na minha vida, que nós preferiríamos abandonar tudo, largar a graça da vida, momentos ao qual nós não quereríamos mais nada, e Ele saberia que nós não poderíamos ser abandonados. Teu pai, tua mãe, teus amigos, teus irmãos, teus familiares, todos podem te abandonar, mas o Espírito Santo de Deus jamais te abandonará. O Espírito Santo de Deus, Ele não te abandona, e Ele não é apenas algo imaginário ou invisível, porque a Bíblia diz que Ele chora ao meu e ao teu respeito. A Bíblia diz que Ele tem ciúme de mim, tem ciúme de você, quando nós estamos dando lugar a outros espírito que não é Ele, dando lugar a outras coisas que não é Ele. Então Ele está do teu lado, muitas vezes você não consegue ter a sensibilidade de ouvir o choro do Espírito de Deus, que está chorando do teu lado, porque em vez de você chegar e ser abraçado por Ele, você está querendo ser abraçado pelo homem, pela uma mulher, pelo um amigo, pelo um pai, pela uma mãe. Não se compara o abraço do Espírito do Senhor, que consola o coração e a alma do ser humano, muito mais do que qualquer ser humano da outra face. Foi por isso que quando Jesus, Ele chorou ali, irmãos, Ele disse: por que me abandonaste? Levou 3 dias de abandono, 3 dias para vencer a morte, mas Jesus ressuscitou, irmãos. Não, você não está entendendo, vou repetir. 3 dias de abandono, 3 dias para vencer a morte, mas Jesus Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou, irmãos, entenda isso, porque a Páscoa representa a ressurreição de Cristo. A Páscoa representa a comunhão da morte e a vida, porque quando instituiu a Páscoa em Êxodo, no deserto, se criou o tabernáculo, e nesse tabernáculo havia uma separação. Entenda isso, irmãos. Nesse tabernáculo havia uma separação, aonde somente havia 3 lugares no tabernáculo: o arraiá, o lugar santo, e o lugar santíssimo, santo dos santos. Quem poderia entrar na presença do Senhor? Só o sumo sacerdote. E ele não poderia entrar, irmãos, como eu e você estamos nessa noite, cheio de pecado. Não poderia entrar com pecado, porque ao entrar na presença, no lugar santíssimo, seria executado, fulminado. Por isso que todos os sumos sacerdotes, quando entrava ali, irmãos, sabe como é que ele entrava? Ele entrava com um sininho e uma corda na cintura. Por que ele tinha que entrar com um sininho e com uma corda na cintura?
porque ele não poderia parar, ele tinha que se movimentar. Enquanto ele se movimentava, o povo sabia que Deus estava recebendo a oferta. Enquanto ele se movimentava, o povo sabia que Deus estava ainda com a misericórdia sobre o sumo sacerdote e sobre o arraiá. Enquanto ouvia o som, irmãos, entenda isso, enquanto ouvia som, entenda a metáfora, enquanto há som, há misericórdia de Deus. Não, você não está entendendo, eu vou repetir para você, enquanto houver som, há misericórdia de Deus. Enquanto você tiver com o fôlego da vida, há misericórdia de Deus sobre a tua vida, irmãos. E naquele momento, o sumo sacerdote, quando ele estava balançando, porque se porventura Deus não recebesse o sacrifício, o sino parava, e o cadáver, não poderia ninguém entrar, porque senão morria também. Tinha que ser puxado pela corda. Não tinha ninguém para tirar o cadáver lá de dentro. Então ele tinha que entrar amarrado, porque se Deus não recebesse, tinha que ser puxado pela corda. Entenda o que Deus está falando com você. Larga de ser puxado pela corda, irmão. Larga de você ter motivo para vir adorar a Deus. Larga de você buscar motivo para servir a Deus. Você não precisa de motivo para adorar e nem motivo para servir a Deus, não, irmãos. Motivo você já tem demais. A misericórdia de Deus te alcançou hoje. Se Deus nos der graça e alcançar a misericórdia, amanhã você estiver vivo, irmão, você já tem motivo para buscar entrar na presença do Senhor. Pare de arrumar desculpa, pare de arrumar seus argumentos, pare de arrumar, irmão, pretexto. Eu não posso porque tenho que trabalhar, eu não posso fazer isso porque eu estou cansado, eu não posso isso por causa disso. Irmãos, enquanto o sino tocar, Deus está com a misericórdia, mas quando o sino parar, a misericórdia acabou. Entenda, larga de ser puxado. Está na hora de nós entrarmos na presença do Senhor e fazer o sino ficar balançando e tocando. O salmista diz: eu tenho alegria de estar na casa do Senhor. Eu tenho alegria, porque quando me disseram eu vou à casa do Senhor, me alegra. Irmãos, a vida é muito curta, irmãos, pelo amor de Deus. Sua vida é muito curta, irmãos. Muito curta, muito curta, muito curta. Você acha que 92 anos é muito? Eu estava fazendo os meus cálculos, ainda tem 34 anos de vida para mim viver. Eu já estava pensando, se eu viver os 34 anos, se Deus assim permitir, então o Levi vai estar com 34 anos, então eu vou ver o filho do Levi, talvez eu veja o filho dele tendo filho também. Eu falei, meu Deus, eu vou ver a 5ª geração, a 4ª geração. Mas se Deus falar assim, essa é sua última mensagem, esta é sua última mensagem, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Para quem quer chegar aos 92, você tem que estar pronto. Você tem que estar pronto, bebê. Você tem que estar pronto. Sabe por que eu falo bebê? Porque eu e você somos bebê diante dos olhos de Deus, meninas dos olhos de Deus. Você tem que estar pronto para encontrar com o Senhor todo o tempo da tua vida. Em todo o tempo você tem que estar preparado. Porque, irmãos, a qualquer momento a trombeta vai tocar. O povo egípcio foi avisado: liberta o povo? Não. 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 Não vai não? Tem certeza que você não quer viver os planos de Deus ainda? Tem certeza que você ainda quer viver do jeito que você está vivendo, as suas vontades? Você tem certeza que o diabo vai falar muito mais forte no teu ouvido do que Deus nessa noite? Você tem certeza que você vai ouvir mais a voz do diabo no teu coração, na tua vida, do que ouvir a voz do Espírito do Senhor nessa noite? Você tem certeza que você ainda quer viver segundo o teu querer e as tuas vontades, do que viver os propósitos de Deus? Irmãos, entenda, Deus não tem compromisso com o homem, Ele tem compromisso com a tua verdade e a tua palavra. Deus não tem compromisso comigo nem contigo, Ele tem compromisso com a palavra, com a verdade dEle.
Então, irmãos, entenda, porque Deus teve que ele chegar ao extremo. Já que não quer, então tudo bem. Já que não vai ser, ditado popular, né? Já que não é por amor, é por onde? Quem gosta de sentir dor aqui? Então, irmão, para de querer sentir a dor futura. Se posicione e comece a viver os planos de Deus. Se posicione e comece a viver o chamado que Deus tem na sua vida. Sabe, Deus fala comigo aqui no meu coração. Não vai gostar não, mas eu vou falar. Deus fala comigo no meu coração, fortíssimo aqui, para Sabrina e para Daniele. Para de que vocês duas, de viver os seus planos, os seus projetos. Deus tem chamado com vocês no altar. E até quando vocês vão ficar se iludindo? Quer passar pelo vale da sombra e da morte? Está preparado para isso, vocês duas? Você é minha filha. Sabrina, eu te conheço há muito tempo. Mas Deus mandou, falou no meu coração aqui. Irmãos, até quando? Até quando que Deus vai dar um despertar e as pessoas vão ser enganadas pelo diabo? Diabo falando mentira. Ai, eu acredito nessas mentiras. Eu tenho o sangue do Cordeiro. Tem mesmo? Você tem o sangue do Cordeiro na tua vida? Tem. Se o anjo da morte passar hoje sobre a tua casa, o sangue do Cordeiro te protegerá. Você tem o sangue do Cordeiro que te guarda. Não adianta pensar que tem um sangue do Cordeiro enquanto você só tem o vinho. O sangue do Cordeiro é sem mancha, é sem mácula. É esse sangue que nos purifica. Hoje é ceia e Páscoa. É esse sangue que nos faz, irmãos, lembrar do sacrifício e termos a comunhão com Ele. Está na hora de nós decidirmos o que vamos fazer, irmãos. Está na hora de você decidir o que você vai fazer da sua vida. Está na hora de você tomar um posicionamento. Vai escutar a voz do diabo e sair daqui enganado? Vai escutar a voz do diabo e viver a tua vida sem viver os propósitos de Deus? Entenda uma coisa. O diabo não brinca de ser diabo. E Deus não brinca de ser Deus. Ou ele merece e tem a devida honra, ou nós estaremos vivendo uma vida de hipocrisia evangélica, vivendo uma hipocrisia de cristianíssimo. Andamos com a Bíblia debaixo do braço, mas se Cristo vier, a gente não está preparado. Colocamos uma Bíblia no celular, escutamos versículos de vez em quando, mas não estamos preparados para a grande ceia do Senhor. Pare um pouquinho, faça uma reflexão nesse momento, porque Deus está falando com você. Deus não está falando com outra pessoa não, Deus está falando diretamente com você. Deus está falando diretamente comigo. A tua vida tem valor, mas se você não valorizar a tua vida, você está dizendo que Deus errou. E Deus não erra. Deus não erra em ter te guardado para que você chegue na fase adulta e entregue sua vida para Cristo, para que você comece a caminhar com Ele. Não adianta começar e não terminar. Pare de ser enganado por aquilo que o diabo tem falado no teu coração. Entenda o que Deus, irmãos, tem na sua vida. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai nosso, Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Entenda isso aqui agora.
pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Não, só entenda isso. A ressurreição era algo impossível e irreal. Ninguém acreditava que Jesus Cristo iria ressuscitar. Você acredita que Jesus ressuscitou? Você acredita? Amém? Você acredita mesmo? Então você tem que viver isso. Você tem que viver nesse acreditar. Porque, irmãos, você e eu não vimos. Então nós precisamos entender que aquilo que a fé nos diz será real, porque nós estamos vivendo sem ver. Entenda isso. E aí o que a Bíblia nos fala? Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Está na hora de nós ressurgir, reaparecer, reconstruir, reassumir aquilo que Deus começou em nós. O primeiro amor. Cadê o primeiro amor, irmãos? Uma coisa tenho contra ti. Sei que, irmãos, nós não gostamos das coisas que o mundo faz contra Deus. Nós não gostamos das mortes causadas pelo Satanás. Você não gosta. Deus sabe que você não gosta das coisas que aborrecem a Ele. Mas o próprio Deus diz: eu sei que você rejeita as obras daqueles que se dizem ser crente, mas não são mentirosos. Mas uma coisa eu tenho contra você. Ele não diz contra aqueles, ele diz contra nós. Porque deixaste o primeiro amor, aquele, sabe aquele amor, irmãos, aquela vontade de fazer algo, aquela coisa que nos leva a estar extasiado, né? Como o livro de João diz, extasiado, aquela vontade de glorificar a Deus, aquela vontade de pregar o Evangelho, aquela vontade de ir na igreja, aquela vontade de ler a Bíblia, aquela vontade de escutar um louvor, aquela vontade, irmãos, de fazer algo que glorifique a Deus. Cadê? Desapareceu no meio da jornada da vida, porque o diabo foi mais astuto, sagaz, e colocou uma pedra de tropeço, e um véu caiu sobre os nossos olhos, e a nossa mente ficou obscura, e então nós perdemos o caminho, nos perdemos no meio do caminho. Então está na hora de nós ainda entendermos que Cristo ressuscitou para nos mostrar o caminho. João capítulo 14, versículo 6 diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a nossa vida, e ninguém vai ao Pai se não tivermos andando nas suas pisaduras, se não tivermos andando com Ele, nós não tivermos junto dEle, irmãos. Não saia daqui nessa noite perdido no caminho da vida. Pastor, mas eu não estou perdido, eu sei o caminho de casa. Não, você pensa que sabe o caminho de casa, você sabe o caminho da sua moradia, da sua casa ainda não. A sua moradia é onde você está agora, que hoje pode ser aqui em Hamamatsu, amanhã pode ser em Toyota, amanhã pode ser em Tóquio, ou amanhã pode ser no Brasil. Está na hora de nós entendermos. Deus nos mostra o caminho de casa, irmãos. Eu e você não podemos mais perder tempo, porque quando nós nos perdemos no caminho da vida, sabe o que acontece, irmãos? A Bíblia nos fala que Cristo só ressuscitou. Marcos 9, 23, coloca aí para mim. Porque Deus influencia, olha só, a ciência moderna diz que o pensamento positivo, né? Ciência moderna diz assim: se você ficar pensando, mentalizando muito uma coisa, aquilo acaba se tornando uma verdade. Aí Deus
Ele diz assim, ele disse a Jesus, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se Jesus disse que iria ressuscitar, ele ressuscitou. Eu creio nisso, porque tudo para Deus é possível. E Deus disse que aqueles que andarem com Ele, viverem para Ele, se descerem à sepultura, não se preocupe, porque Ele ressuscitará primeiro. E aqueles que estão aqui serão o quê? Transladados, terão teu corpo transmutado para um corpo de glória. E então nós seremos o quê? Arrebatado. Entenda isso, irmãos. Ser arrebatado para estar com o Senhor é uma promessa. Quem crê nessa promessa, diga amém. Irmãos, pare de olhar para a sua vida derrotada. Pare de olhar para a sua vida como muitos estavam olhando para a cruz. Jesus morreu. Ele, lá, está pedindo socorro a Elias. Deus, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Jesus morreu, olha lá, pediu ajuda, ninguém foi ajudar ele. Muitos olhavam para a cruz como uma derrota. Como é que você tem olhado para a cruz? Como é que você tem olhado para a tua vida? Você tem olhado para a tua vida uma vida de derrota? Você tem olhado para a tua vida uma vida de miséria? Pare de olhar para a tua vida como uma vida de derrota. Pare de olhar para a tua vida como todo mundo muitas vezes olha. Uma vida onde não consegue ver aquilo que Deus já fez. Não vai fazer, já fez. Porque quem consegue ver na cruz a vitória, irmãos, ele não olha a derrota da morte. Porque aqueles que acreditam na verdade de Cristo sabem que Deus é fiel e justo para realizar. Eu e você precisamos entender isso. Irmãos, eu vou terminar aqui. Entenda uma coisa. Coloca a frase no telão para mim. A primeira. Muitos olham para a cruz e veem dor. Mas quem tem a revelação vê redenção, libertação e um recomeço. Hoje, você vai ter que tomar uma decisão na tua vida. Recomeçar a viver as primeiras obras em Cristo Jesus. Tudo aquilo que você deixou de viver em Cristo, começar a viver para Cristo. Tudo aquilo que você deixou para o ontem, porque você não fez. Porque nós temos o hábito de dizer, amanhã eu vou fazer isto e aquilo. Não, faça o que você tem que fazer para Deus. Agora, quando chegar amanhã, o que tem que fazer para Deus, faça agora. Depois da manhã, agora. Depois da manhã, agora. Depois da manhã, domingo que vem, sexta-feira que vem, não importa, é sempre o aqui e agora. Entenda, Jesus não morreu por acaso. Ele morreu substituindo a mim. A frase está aí, irmãos? Leia a frase para mim, igreja. A igreja está aí ou foi arrebatada? Leia a frase para mim, igreja, por favor. Obrigado, Deus. Muito obrigado porque o Senhor me substituiu. E eu vou ler para você. Jesus não morreu por acaso. Ele morreu para substituindo você. Ele substituiu você. Aqui está o poder da Páscoa. Você não é mais escravo. Infelizmente.
como que existe escravos ainda com a liberdade em tuas mãos. Escravo das necessidades da vida, escravo das vontades próprias, escravo dos querer próprio. Está na hora de você entender quem é filho, quer sempre estar junto do Pai. Quem é filho, quer viver na presença do Pai. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque na casa do Pai tem cordeiro, na casa do Pai tem festa, na casa do Pai tem roupa nova, na casa do Pai tem aliança. Entenda isso, irmãos. Pare de se identificar como um escravo liberto, mas passe a se identificar como um filho de Deus. Não é falar eu sou filho de Deus. Se identifique como um filho de Deus. Viva como um filho de Deus. Confie no Pai que você tem. Porque, irmãos, entenda uma coisa: em todo tempo, o Pai jamais abandonou o Filho. Porque Jesus Cristo foi ressuscitado ao terceiro dia. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Hoje é ceia. E o que é a ceia?